E aí pessoal, tudo bem? Sou o Marcos, o Kit Genial. E nós vamos resolver mais um exercício preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, o OBA. E um exercício que a gente vai ver como calcular o raio da Terra. Né? É um exercício que esteve ano passado, né, 2013, tanto na prova do OBA como na prova da UBF, né, a Brasileira de Física. Então vamos ler. Um círculo de raio R, o seu comprimento mede 2πr. Ele pede para usar π igual a 3. E temos 360 graus, né? Então aqui a gente já pode perceber como ele está dando dicas pra gente. Se você não sabe como é que calcula o comprimento, ele já está te falando na questão. Comprimento de um círculo, uma circunferência. Continuando a ler. Eratóstenes, né, ele dá aqui os anos que ele viveu. Sábio grego, nascido em Cirene, falecido em Alexandria. Diretor da grande biblioteca dessa cidade, no Egito. Sabia disso. Ele também sabia que num certo dia, ao meio-dia, em Siene, eu acho que é assim que se fala, na atual Assuã, uma cidade a 800 km de Alexandria, ao sul do Egito, o Sol incidia diretamente no fundo de um poço. Nenhum obelisco projetava sombra nesse instante. Porém, no mesmo dia, em Alexandria, um obelisco projetava sombra. Tal fato só seria possível se a Terra fosse esférica, concluiu ele. Coincidentemente, ambas as cidades estão próximas do mesmo meridiano. Bom, então, explicando aqui, o que ele falou? Numa hora do dia, em Siene, aqui nessa cidade, os raios estavam incidindo diretamente no fundo aqui do poço, né? Os raios estavam paralelos aqui com o poço, certinho, indo até o fundo. Mas nesse mesmo instante, em outra cidade que está um pouco longe, tinha um obelisco, né? Como se fosse um monumento, ele estava projetando uma sombra, né? Então nós podemos ver que no mesmo instante, em um lugar da Terra, a sombra não formava os raios solares não formavam sombra, ou seja, eram paralelos aqui ao poço, mas ao mesmo tempo em outro lugar os mesmos raios solares formavam sombra. Né? Então isso só seria possível se a Terra fosse esférica, né? Fosse redonda. Né? E essa é uma conclusão que o Eratóstenes teve. E qual que é a pergunta? Pergunta 1A. Ele mediu o ângulo C, que é este ângulo aqui, entre o obelisco, né, e a sombra que é projetada. E encontrou o valor de 7 graus, ou seja, essa sombra aqui tinha 7 graus de inclinação. Com isso, ele determinou o raio da Terra. Determine o valor encontrado por Eratóstenes para o raio da Terra em quilômetros. É que ele diz, dica, você só precisa de uma regra de 3. Né? Então aquilo, como eu falei no outro vídeo, esse OBA ele te ajuda muito. Ele te fala como calcular o raio da Terra, ele te fala para você fazer uma regra de 3. Bom, então como que a gente vai resolver essa questão? É assim, ele mediu esse ângulo C. A inclinação do obelisco com a sombra projetada. Nós podemos perceber que, por ser um ângulo oposto pelo vértice, esse ângulo C é igual ao ângulo A. Tá, percebemos isso. Outra coisa, essa reta aqui, ó, da sombra é um raio solar. E todos os raios solares nós podemos ver que são paralelos. Né? Então, aqui em Siene, o raio solar vem aqui até esse ponto. E aqui o ângulo A, essa linha pontilhada, também vem até esse mesmo ponto. Né? Então aqui nós podemos enxergar um caso de retas paralelas cortadas por uma transversal. As retas paralelas são esta daqui e esta daqui, que são raios solares. Essas retas são paralelas. E nós temos aqui uma outra reta, que é essa pontilhada aqui, que essa pontilhada com o raio solar aqui está formando uma inclinação aqui. Né? E também está formando uma outra inclinação com o raio solar. Nós podemos perceber que são ângulos correspondentes. Né? Isso vem lá da geometria da matemática. São retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos são correspondentes, portanto, esses ângulos são iguais. Né? Este ângulo aqui, ele é igual a este ângulo aqui. De novo, por quê? Porque são ângulos correspondentes. Então, vamos pensar. Este ângulo aqui dentro da Terra, este ângulo aqui, né? Ele corresponde a esse comprimento aqui. Esse comprimento da circunferência. E esse comprimento da circunferência é a distância entre as duas cidades, que ele falou que é 800 km. Então pronto, a gente resolve o exercício. Como que ele falou que é para resolver? Que ele deu a dica? Uma regra de 3. Então como que a gente vai resolver? Os 800 km tem lá dentro da Terra, forma um ângulo de quanto? De 7 graus, que ele falou pra gente. Como que a gente sabe que é de 7 graus? Opa, deixa eu escrever melhor aqui. Como que a gente sabe que é de 7 graus? Bom, ele falou que o ângulo C é de 7. O C é igual ao A, e o A é igual a esse daqui de dentro da Terra. Então, aqui tem 7 graus, ou seja, 800 km
de comprimento da Terra? Tem lá dentro 7 graus. A gente quer saber o comprimento inteiro. Por que a gente quer saber o comprimento inteiro? Porque como ele falou que se calcula o comprimento? 2π vezes o raio. Então, se eu sei o comprimento, eu sei também o raio. Então, o comprimento inteiro, que é 2πr, é 360 graus. Pronto, é só a gente resolver essa regra de 3. Como que vai ficar? Já que adiantando as contas, o raio vai ser igual a 360 graus vezes 800 dividido por 7 graus vezes 2 vezes 3. Por que vezes 3? Porque ele falou para usar o π como sendo 3. Então, aqui para a gente não perder muito tempo fazendo conta, né? Depois, se você quiser, confere essa conta aqui. Mas que resultado que isso daqui vai nos trazer? Isso aqui vai trazer o resultado que R é igual a 6.857 quilômetros. Né? Isso pode ser uma conta até um pouquinho chata de fazer. Mas você tem que fazer para chegar nesse resultado. Como fazer? Bom, aqui 2 vezes 3 dá 6. Então, corta esse 6 aqui com 360. 360 por 6 é 60. Aí faz 60 vezes 800, o que dá 24 mil. Não, desculpa, errado, falei errado. 48 mil. 48 mil dividido por 7 vai dar 6.857, né, aproximadamente. Então resolvemos a pergunta 1A. Isso é uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Como eu disse no outro vídeo, as questões se ajudam. Olha essa questão aqui. É a questão 4, da mesma prova. A questão 4A, olha o que está escrito aqui embaixo. Dados, massa da Terra, raio da Terra, simplificadamente 6.000 quilômetros. Estava escrito isso em outra questão lá da prova. É por isso que eu falo, resolva a prova como um todo, a prova se ajuda. Então você ia perceber como o seu resultado chegou perto disso, né? Aqui ele falou que é 6.000 simplificadamente, sua conta que chegou a 6.857 está perto, legal, né? Então, a gente resolveu a 1A, vamos resolver agora a 1B. Bom, a gente vai resolver só a 1B, né? Depois vocês vão ver por que eu coloquei aqui a 2. A pergunta diz, a 1B, a sua antiga CN tem latitude 24,1 graus norte, o que é muito próximo de 23,4 graus norte. Ele não fala norte, mas quer dizer norte, que é a latitude do Trópico de Câncer. Pergunta, em aproximadamente qual dia e mês do ano o Sol incide no fundo do poço em Assuã? Dica, olhe a figura da próxima questão. E esta aqui é a próxima questão, é a questão 2. Bom, então a pergunta é o seguinte. Nós sabemos que ele diz que a cidade de Assuã está mais ou menos no Trópico de Câncer. Né? E o Trópico de Câncer, se nós fôssemos aqui marcar, seria mais ou menos onde está aqui o desenho da eclíptica. Seria mais ou menos aqui. É claro, mas isso desenhado aqui na Terra. Né? Aqui acima do Equador, no norte. E a pergunta dele é mais ou menos em que dia e mês do ano o Sol estará incidindo no fundo do poço. Ou seja, o Sol vai estar a pino aqui, formando uma reta com o poço. Então o Sol a gente pode perceber que vai estar aqui no ponto C. E olha aqui o que está escrito na 2B. Ponto C em 21 de junho. Então, uma questão está respondendo a outra. Então, o que a gente vai escrever aqui? Aproximadamente 21/6, que é 21 de junho. Por quê? Porque aqui no ponto C é quando o Sol vai estar passando aqui, vai estar reto no poço, porque o poço está praticamente no Trópico de Câncer, né, que é acima do norte. Então, é mais ou menos aqui nesse ponto C que o Sol ficaria numa linha reta. Né? Então, de novo, a gente pode ver como uma questão ajuda a outra. Resolva a prova como um todo. Né? Lá no gabarito que o Oba deu, está lá 22 de junho. Está escrito aproximadamente 22 de junho. Né? Então, acho que escrevendo realmente aproximadamente 21 de junho, eles vão considerar. Então, é isso. Resolvemos duas questões. Né? Na verdade, uma questão com duas alternativas do Oba. E a gente viu como o Oba nos ajuda, tanto dando instruções como outras questões se ajudando. Então é isso. Bons estudos, ótimas Olimpíadas, um abraço e até a próxima.